que tem um tema bem interessante para todo mundo, que é atividade física e prevenção de câncer e tratamento de câncer, né? Então, eu vou passar a palavra aqui para a Sofia. Muito obrigada por ter aceito, muito obrigada, Miguel. Sofia vai te apresentar para todo mundo. Então, bom dia novamente. E aqui, na realidade, é uma história que começou em 2018. O Miguel estava terminando lá o seu pós-doc e ele era educador físico, e a gente conversou sobre alguns estudos e, de repente, veio a ideia que a gente poderia montar no CAISM um centro de treinamento físico para mulheres com câncer. Aí a gente conversou bastante, né, sobre qual seria o público, quais seriam as pacientes que mais se beneficiariam, e vimos que realmente seria o câncer de mama, tanto porque do diagnóstico ao início do tratamento nós temos um pequeno tempo no qual a paciente faz muitos exames e consegue treinar, ela não está doente, né, ela só tem um nódulo na mama, às vezes, uns nódulos axilares, e que também teríamos pacientes fazendo quimioterapia que se beneficiariam com exercício durante a quimioterapia e mulheres sobreviventes de câncer de mama que se beneficiariam com exercício após a quimioterapia. E aqui, então, a gente começou essa parceria, o Miguel ainda estava um tempo fora e a gente começou fazendo alguns trabalhos com a orientação do Miguel, e a gente teve o primeiro educador físico nessa linha de pesquisa que fez um mestrado em 2021 e agora está no doutorado. Aí o Miguel voltou, e o Miguel é educador físico formado aqui pela Unicamp, fez mestrado, doutorado na USP, depois ele foi fazer um doutorado sanduíche na Austrália, que realmente foi um ponto de diferencial, né? Apesar de que o orientador dele aqui na USP é muito bom, porque é o Carlos Grunewicz, ele é realmente um pesquisador sensacional. E aí, quando o Miguel voltou da Austrália, ele realmente começou a submeter uma proposta de jovem pesquisador para a FAPESP. E, nesse interim, ele foi contratado como pesquisador na Universidade de São Francisco, mas o centro de treinamento das mulheres continua sendo realizado aqui, numa sala que, junto com o Semicamp, o CAISM inicialmente ajudou a montar e a deixar pronta para os treinos, e que depois disso o Miguel assumiu completamente com o FAPESP dele, e agora ele está com uma equipe gigantesca, alguns estão presentes, os outros não estão aqui porque estão dando treinamento para as mulheres, enquanto o Miguel está aqui trabalhando. Então, aqui temos o Guilherme, que também acabou agora de voltar do doutorado sanduíche, né? E outros que eu não vou citar todos pelo nome, e todos aqui mais são alunos da medicina, professores da medicina, e o Felipe Cassarro, que foi aquele doutorando, né, que enquanto o chefe estava lá, o chefe é ele, né, quando o chefe estava lá fazendo toda a parte burocrática, o Cassarro tocou realmente o serviço e começou a colocar assim, o ritmo para as pacientes poderem aceitarem participar do estudo e poderem começar a trabalhar num ambiente muito seguro, porque esse ambiente exige até a presença de um cardiologista e várias medidas que eles tiveram que tomar e que acrescentou muito na formação dos médicos que acompanham esse trabalho e nas formações de toda a equipe, que provavelmente o Miguel vai apresentar com mais detalhes para vocês, de educadores físicos que estão trabalhando aqui na reabilitação dessas mulheres. Então, para mim é um prazer muito grande estar falando aqui com o Miguel. A gente já falou em algumas reuniões, mas foram só online, então online a gente não tem a presença de todos, né? E eu sou absolutamente, assim, fã de exercício físico, então eu não uso só para os outros, uso para mim também, e aí a gente consegue ver que realmente os efeitos são sensacionais na vida das pessoas e na vida das mulheres com câncer de mama. Com certeza o Miguel já vai mostrar os resultados preliminares, que são, desde o início, extremamente favoráveis. Então, uma boa reunião para todos nós. Gente, um bom dia, então. Prazer enorme estar aqui com vocês. De antemão, já agradeço a doutora Cássia pelo convite para poder falar sobre exercício físico aqui, algo que a gente gosta muito, né? Assim como já foi testemunhado pela professora Sofia. De antemão, também aproveito para agradecer a professora Sofia, professor Luiz Otávio, que sempre incentivaram e nos deram espaço aqui dentro do CAISM para a gente poder vincular o exercício físico ao tratamento,
né? Que é para as pacientes, que é o nosso bem maior aí, certo? Então, como a professora falou, hoje em dia eu sou professor de educação física e hoje em dia eu coordeno um projeto de pesquisa que é sobre, que investiga, né, o efeito do exercício físico nessas pacientes com câncer de mama, né? E aí a gente tem muitas variáveis a serem investigadas e ao longo da palestra eu vou apresentar para vocês quais são as palestras, quais são essas variáveis, tá bom? Junto comigo aqui, como a professora falou, está o Felipe Cassaro. Felipe Cassaro, eu chamo ele, né, de é o CEO do CEO. CEO é o nome do nosso laboratório também, ele é o CEO do CEO, né? Hoje em dia ele faz pós-doutorado na Escola de Educação Física e Esporte da USP, mas trabalha aqui conosco, né? Ele tem o projeto dele, faz parte, é um braço do projeto maior, que é o Jovem Pesquisador. Lógico que eu vou falar aqui de uma maneira bem abrangente, né? Não tão específica sobre o projeto, tá? Mas lá no final vocês vão ver que eu vou apresentar alguns dados do projeto de pesquisa que já está acontecendo, e esse projeto ele é financiado totalmente pela FAPESP, né? Numa modalidade Jovem Pesquisador. Tem um outro financiamento também, que também é da FAPESP, então já entra no mesmo agradecimento. Certo? Então, por favor, é uma palestra, mas se ficarem com dúvidas no meio da palestra, eu prefiro ter um modelo aqui de discussão, de interagir com vocês. Então, se vocês quiserem, fiquem à vontade, só levantar a mão, a gente vai conversando sobre qualquer detalhe que não tenha ficado claro, tá bom? Então, começo a minha apresentação declarando que não tem qualquer conflito de interesse aqui, certo? Tudo que eu for apresentar baseado nos conceitos éticos que a gente tem. Também, esse slide aqui eu sempre trago porque é clássico da minha apresentação, que eu gosto de falar que a educação física é sempre, obviamente, primordial dentro do conceito de ciência, contudo, nós somos ainda uma área de conhecimento em construção, né? E como vocês sabem, como vocês podem desconfiar, nós somos não só educação física, né? Não só educação física, mas a ciência como um todo, fazer ciência no Brasil é extremamente difícil por conta do apoio que a gente tem governamental, certo? Espero que isso melhore cada vez mais e que a gente, um dia, tenha o potencial de ser um potencial científico muito grande aqui, né? Então, por enquanto, nós estamos, na minha visão, nesse nível e ainda mais a educação física, certo? Mas estamos em crescimento, estamos tentando aumentar o nosso conhecimento científico na área, que é extremamente importante. Eu espero demonstrar isso para vocês hoje. Para a gente homogeneizar a nossa fala aqui hoje, eu trouxe alguns conceitos para ficar claro do que a gente vai falar, né? Muitas vezes, quem não é da área confunde alguns conceitos, né? Normal, mas eu gostaria de pontuá-los para vocês aqui. Quando a gente fala de atividade física, a gente está falando de qualquer movimento voluntário produzido pela musculatura, certo? Então, vou caminhar no shopping, isso é atividade física. Se eu caminhar no shopping sistematicamente, numa determinada velocidade, num determinado tempo, isso já se torna exercício físico, certo? Então, o exercício físico é um pouco diferente, ele é uma atividade sistematizada com sequência de movimento para alcançar um objetivo, certo? Então, existem essas duas diferenças. Além disso, tem um outro conceito que ele chama treinamento físico, tá? O que é o treinamento físico? É a busca da melhoria do desempenho físico através da aplicação de um processo organizado e sistemático composto por exercício físico, certo? Então, muitas vezes a gente tem a ideia de que o treinamento físico é somente para atletas e tal. É uma imagem errônea que a gente tem do exercício, tá? Aí aqui tem um exemplo, né? Uma senhorinha que, aos seus 77 anos, começou fazendo exercício. Esse exercício aqui chama terra, né? Começou fazendo com 2 quilos e hoje ela, pesando 47 quilos, ela levanta mais do que o dobro da sua massa corporal, certo? Isso é treinamento físico. O que fez ela conseguir chegar nesse ponto de geração de força é o treinamento físico. E é sobre isso que, na grande maioria das vezes, a gente vai falar aqui. O que importa de verdade é o treinamento físico. Miguel, atividade física não é importante? Sim, qualquer coisa melhor que nada, certo? Então, que fica esse conceito. Se eu fizer atividade física, ótimo. Se eu fizer treinamento físico, melhor ainda, tá bom? Então, esses são os conceitos.
E por que isso é especialmente importante no câncer, né? A gente traz aqui dados para vocês das últimas estatísticas globais que mostram para a gente que o câncer de mama independente do sexo, é aquele que mais incide, né? Embora quando a gente analisa ambos os sexos, ele não seja o que mais mata. Porém, quando a gente separa isso por sexo, a gente analisa somente as mulheres, o câncer de mama continua sendo o que mais incide nas mulheres e também o que mais mata. Então, essa informação, por si, nos justifica estudar câncer de mama, certo? E é por isso que todos nós estamos aqui reunidos hoje. Como que a gente pode prevenir, então? Como que a gente pode ajudar a prevenir o câncer de mama? Não só o câncer de mama, tá? Agora estou falando de maneira geral. Hábitos saudáveis, né? A gente sabe que 95% das causas de câncer vêm de fatores externos, né? Não necessariamente genéticos. Então, ter hábitos saudáveis ajuda muito a prevenir. Especificamente, atividade física, a gente já tem, e aqui eu estou falando atividade física mesmo, tá? Não exercício físico, a gente já tem dados na literatura fortes que, fazendo atividade física de maneira leve a moderada, aquela passeadinha no shopping, por exemplo, todo dia, né, aqueles 30 minutos caminhando na praça, pelo menos 3 vezes por semana, já nos ajuda. A gente tem evidências fortes na literatura que diminui a chance de ter principais tipos de câncer, como câncer de mama, certo? Então, fazer atividade física a gente já tem evidência na literatura que diminui, pelo menos, a chance de ter, pelo menos, 7 tipos de câncer, certo? E quando a gente aumenta a intensidade do exercício, quando a gente já vai para uma atividade física de moderada a alta, e aqui a gente praticamente está falando de treinamento físico, algo que vai melhorar a nossa capacidade, a nossa aptidão aeróbia, a gente tem evidências fortes na literatura que pelo menos 13 tipos de câncer, né, incluindo câncer de próstata e câncer de mama, a gente diminui a chance de desenvolver eles, certo? Então, percebam a importância de realizar atividade física e também percebam aqui a importância de realizar treinamento físico, porque quanto mais intenso isso for, menos chance a gente vai ter de desenvolver câncer, certo? Por que isso melhora? Por que a gente entende que desenvolver uma aptidão física boa diminui câncer? Um dos fatores é porque isso vai melhorar a nossa capacidade aeróbica, ou aptidão aeróbica. Vejam esse estudo aqui. Esse estudo incluiu mais de 1 milhão de pessoas, certo? Que foi feito na Suécia, e eles acompanharam esses indivíduos durante 40 anos. O que era feito? Todos aqueles indivíduos, homens, que passavam pelo exército, eles faziam um teste de potência aeróbia, algo similar que a gente faz aqui com as nossas pacientes, e eles perceberam que, nesse estudo, que ao longo desses 40 anos, aquelas pessoas que tinham um teste pior, tinham mais chance de ter câncer, de desenvolver câncer ao longo desses 40 anos, certo? E aqui é uma diferença de 20 watts. 20 watts, a gente mensura, geralmente a gente faz esse teste na bicicleta, a gente gera uma potência na bicicleta, certo? Uma diferença de 20 watts para mais ou para menos, durante um teste, pode fazer a diferença para desenvolver câncer ou não. Por que esses 20 watts representam algo importante? Porque quanto maior for a nossa aptidão aeróbia, mais watts, mais potência a gente consegue gerar na bike, certo? Então, isso mostra para a gente que quanto maior for a nossa aptidão física, melhor será a nossa, ou maior será a nossa chance de não desenvolver câncer, né? Esse estudo ele foi feito ele foi feito para identificar ou para investigar câncer de pulmão em específico, e foi basicamente na mesma lógica que o outro estudo anterior que eu mostrei, né? Só que ele foi só acompanhado por 25 anos e não 40, mas a mesma coisa. Mais de 4 mil homens fizeram esses testes de aptidão aeróbica aos 18 anos e foram acompanhados durante 25 anos. E o que foi percebido aqui nesse estudo? Que quando, aos 18 anos, um jovem ele faz um teste ruim
que ele gasta menos de 5 METs para fazer essa tarefa. METs é equivalente metabólico da tarefa, tá? Quando ele gastou, aos 18 anos, menos de 5 METs para fazer esse teste, ele tinha 65% de chance durante esses 25 anos para desenvolver câncer de pulmão. Quem fez um teste mais ou menos, aqui, que gastou de 5 a 10 watts para fazer esse teste quando tinha 18 anos, tinha 47% de desenvolver câncer de pulmão. E aqueles que fizeram um teste bom, né, que gastaram mais de 10 METs para fazer esse teste, eles tinham apenas 10% de ter câncer de pulmão, certo? Então, percebam que quanto maior for a nossa aptidão física, independente do tipo de câncer que eu estiver falando aqui, menor a chance de eu ter câncer, de eu desenvolver câncer, certo? Para o treinamento de força, para a famosa musculação, a gente tem evidências que vão no mesmo sentido, tá? Esse estudo, inclusive, é uma colaboração entre um grupo de brasileiros e um pessoal dos Estados Unidos, averigou mais de 33 mil homens, certo? Identificaram que, se eu realizar pelo menos 1 hora de musculação por semana, a gente tem evidências de que eu tenho 36% menos chance de desenvolver câncer de bexiga e 48% menos chance de desenvolver câncer de rim, entre outros tipos de câncer que eles também acharam evidências que realizar apenas, e aqui não estou falando de volume, de intensidade, nada, fazer levantamento de peso, fazer musculação, fazer alguma atividade resistida, ele vai diminuir a chance de eu ter câncer, certo? Então, vai na mesma direção do treinamento aeróbico. Por que que isso melhora? Por que que isso é bom? Existem evidências de que quanto mais forte essa pessoa for, certo? Quanto mais ela conseguir gerar força muscular mesmo, menor a chance dela ter câncer. Esse estudo ele foi feito com mais de 500 mil participantes, pacientes, certo? E identificaram que, naquele teste muito simples, que é o teste de hand grip, a gente aperta, né, a gente tem um dinamômetro de pressão, e a gente identifica quanto de pressão essa pessoa ela pode ter na mão, quanto de força ela está gerando na mão. Foi observado que, independente do tipo de câncer, quanto mais força eu tiver na mão, né, que representa praticamente todo o nosso corpo, menos chance de eu ter câncer. Então, força muscular e aptidão aeróbia, que são variáveis que o profissional de educação física sabe lidar muito bem, parecem ser aqui, até então, determinantes para não desenvolver câncer, certo? O que afeta a produção de força? Quando existem diversas variáveis que podem afetar a produção de força da pessoa. Tá? Quando a gente está falando da paciente com câncer de mama, especificamente, 25% dessas pacientes elas já chegam no diagnóstico com sarcopenia. Certo? Sarcopenia, para quem não sabe, é uma diminuição da massa muscular de maneira significante. Okay? Então, isso pode ser determinante para o tratamento da pessoa. E a gente pôde concluir isso com as voluntárias, com as pacientes aqui do CAISM. Nesse estudo que a professora Sophie citou, na qual a gente investigou 78 mulheres que eram virgens de tratamento, a gente queria identificar o perfil delas, né, qual era o perfil dessas pacientes que estavam sendo atendidas aqui no CAISM. Então, a gente fez várias medidas com elas, entre elas medida de aptidão aeróbia, testes funcionais e de composição corporal. Vejam que o que a gente observou aqui. A gente tinha esse marcador aqui, VO2 máximo, é um marcador de aptidão aeróbia. Quanto maior esse valor, maior a aptidão aeróbia da pessoa. A gente separou essas 78 pacientes em um grupo que tinha uma alta aptidão aeróbia, em torno de 32, e um grupo que tinha uma baixa aptidão aeróbia, em torno de 21 mililitros por quilo por minuto. Certo? Então, o grupo que tinha um baixo e o grupo que tinha alto VO2. O que a gente identificou? Que aquelas pacientes que tinham maior VO2 também tinham menor circunferência de cintura, menor IMC e menor massa corporal.
ou seja, aptidão aeróbia, quanto maior a aptidão aeróbia, também melhora outros fatores que que podem estar relacionados a outros eventos negativos da saúde. Além disso, extremamente importante também, quanto maior foi esse VO2, menor a massa gorda dessa pessoa, menor percentual de gordura ela teria. E também a massa muscular. Quanto maior o VO2, maior a massa muscular. Certo? Então, a gente identificou que essas voluntárias, né, embora aqui a gente tivesse observado que a gente tenha separado um grupo que tem alta aptidão aeróbia e baixa aptidão aeróbia, mesmo aquelas que têm uma baixa aptidão aeróbia, uma alta aptidão aeróbia, possuem uma capacidade muito baixa de resistir a qualquer esforço, né? Esse valor aqui, então, é ainda mais preocupante. Esse valor aqui, de 21, são de pessoas, por exemplo, que têm insuficiência cardíaca, né? Então, a grande maioria delas, muito sedentárias por anos, talvez nunca tenham feito atividade física, que, consequentemente, gerou uma menor aptidão aeróbica. E isso vocês vão ver que é determinante para o prognóstico dessa pessoa. Por quê? Porque, além das modificações metabólicas que o próprio tumor ele pode causar, existem também os efeitos adversos do tratamento, né? Principalmente quimioterapia baseada em antraciclo. Tem vários estudos que mostram, né, o efeito degradante dessas drogas na massa muscular. Nesse estudo, por exemplo, foi demonstrado que com apenas 4 ciclos de quimioterapia, há uma diminuição de maneira significante na massa muscular. Tá? Isso aqui é uma ressonância magnética do quadríceps, onde mostra essa área cinzenta músculo e na parte branca gordura. Certo? Então, percebam quão significativo é isso. Por que isso acontece? Né? Porque o próprio tumor ele já vai gerar uma pró-inflamação nessas mulheres. Quando o tratamento começa, essa pró-inflamação ela aumenta ainda mais. O que vai acontecer? Vai haver um aumento significante da expressão de citocinas, que são pró-inflamatórias. Essas citocinas vão gerar proteólise muscular, consequentemente, sarcopenia ou caquexia, né? Vai, obviamente, ter uma diminuição muito grande de massa muscular e vai diminuir a qualidade de vida e também, possivelmente, aumentar a mortalidade dessas pessoas pelo simples fato, aqui entre todas as aspas, tá? Diminuição da massa muscular. Né? Vejam que nesse estudo também há uma informação extremamente importante. Né? Foi mensurado o IMC dessas pessoas, IMC é índice de massa corporal, que é aquela relação da altura pelo peso, né? Só que essa informação, na verdade, esse dado, ele não nos dá muita informação. E também foi feito a ressonância magnética e a tomografia computadorizada nessas pacientes para ver, de fato, qual era a quantidade de massa muscular dessas pessoas. Então, eles separaram pacientes que tiveram toxicidade, que eles chamaram de média aqui, e pacientes que eles chamaram de toxicidade alta. Quando eles compararam o IMC entre esses grupos, não havia diferença do IMC. Certo? Quer dizer, eles separaram quem teve essas toxicidades, né, alta ou média, e observaram que entre esses grupos de toxicidades diferentes não havia diferença de IMC. Porém, quando eles foram analisar a massa muscular, eles observaram que aquelas pacientes que tiveram maior ou menos degradação da massa muscular, que tinham uma massa muscular maior, tiveram menos toxicidade. Tá? Então, começa por aí o nosso entendimento de como a massa muscular é importante durante o tratamento. Certo? E, às vezes, a gente pode confundir isso. Vejam, nesse estudo, aqui eu tenho 2 pacientes, A e a B, tá? Exatamente com o mesmo IMC. Body Mass Index aqui de 29 e 29. Só que percebam que a área muscular dessas pacientes é bem diferente, né? E possivelmente a dose da quimioterapia aqui foi exatamente a mesma em função do IMC. Então, nesse estudo aqui, ele foi realizado com mais de 1.000 pacientes, né, para verificar a adesão ao tratamento dessas pessoas, dessas pacientes. E o que eles observaram? Que aquelas pacientes que tinham
menor massa muscular tinham também menor adesão ao tratamento. E o contrário é verdadeiro. Quanto maior a massa gorda dessas pessoas, menos massa muscular, menor adesão ao tratamento. Tá? Então, de novo, percebam a importância da massa muscular durante o tratamento dessas pacientes. Nesse estudo aqui, agora, esqueçam esse monte de númerozinho aqui, só percebam o que eu vou falar, por favor. Esse estudo, ele também verificou a importância da massa muscular no segmento do tratamento. Tá? Então, separaram pacientes que eram referência aqui, uma maior massa muscular, aquelas que tinham consideradas uma massa muscular média e uma massa muscular muito baixa. E avaliaram 3 parâmetros, né? A dose, o espaçamento entre as sessões e a descontinuação do tratamento. E o que eles observaram? Que quanto menor a massa muscular, maior era o espaço que tinha que ser dado entre as sessões de quimioterapia. Quanto menor a massa muscular, menor era a dose que eles tinham que dar ao longo da quimioterapia. E também aquelas que tinham menor massa muscular foram as que mais tiveram que ter o tratamento, tiveram que parar o tratamento em função do aumento abrupto da toxicidade. Então, percebam, mais uma vez, o quão importante é a massa muscular para essa população durante o tratamento, né? E a gente está falando aqui de efeito adverso, né, de toxicidade. E muitas vezes, principalmente para o pessoal da minha área, né, não para vocês, para o pessoal da educação física, a gente esquece que músculo cardíaco também é músculo, certo? E a toxicidade ela pode vir a atingir esse músculo também, que a gente chama, então, de cardiotoxicidade. Qual que é o problema? Tem vários problemas, né, de ter cardiotoxicidade, mas essa toxicidade ela pode vir a ser tão grande a ponto de da paciente desenvolver algumas doenças, como insuficiência cardíaca, por exemplo, e isso afetar o VO2 dela. Lembrem que o VO2 é aquele parâmetro de aptidão aeróbia que eu mostrei para vocês, né? Quanto menor a aptidão aeróbia, possivelmente, né? Possivelmente não, maior a chance de mortalidade dessa paciente. Eu vou mostrar alguns dados nesse sentido, certo? Então, o tratamento ele também pode gerar, como vocês sabem bem, a cardiotoxicidade. E esse aqui é um dado, inclusive, de pesquisadores aqui da Unicamp, que mostra o efeito da quimioterapia, baseada em antracíclicos, em apenas, entre aspas aqui, 4 ciclos novamente. Tá? Então, como que foi feito esse estudo? Eles faziam uma ressonância magnética nessas pacientes, antes de começar o tratamento, e ao longo de 4 sessões desse tratamento, que foi intercalado por 30 dias. Certo? E o que eles observaram nessas pacientes? Que ao longo das 4 sessões, esse aqui é o baseline, tá? Ao longo das 4 sessões de quimioterapia, o volume de injeção do ventrículo esquerdo ele diminuiu de maneira significante, assim como a massa muscular do coração, do ventrículo esquerdo, também diminuiu de tamanho, também diminuiu a quantidade de massa muscular no coração. Então, percebam que, possivelmente, diminuiu a função do coração, porque diminuiu a massa muscular desse órgão, certo? Então, de novo, essa situação pode fazer com que a paciente diminua a capacidade de aptidão aeróbia dela. Consequentemente, se ela tiver menos massa muscular, independente se é músculo esquelético ou músculo cardíaco, ela vai se mexer cada vez menos. Ela se mexendo, ela fazendo menos atividade física, ela vai degradar cada vez mais massa muscular, vai perder cada vez mais aptidão aeróbia. Então, ela entra, se não tiver um stop nisso, ela entra num ciclo de efeito negativo, aumentando cada vez mais o potencial dela desenvolver efeito adverso. Então, a gente precisa, de alguma maneira, parar isso, né, para que tenha um efeito contrário. A gente quer que ela, pelos dados que eu mostrei até agora, que a gente aumente a aptidão aeróbica dessa pessoa, aumente a massa muscular e aumente a força muscular dessa paciente. Né? E aí a gente se pergunta, pô, mas será que a massa muscular ela vai diminuir a mortalidade por câncer? Sim. Né? A gente pega alguns estudos na literatura que foram bem feitos, esse aqui publicado em 2018, nos mostra que
quanto maior a massa muscular dessa paciente com câncer de mama, menor a mortalidade dela durante 10 anos. Certo? Então, de novo, massa muscular faz diferença. Por que é importante a massa muscular? Porque ela também gera força. E a força muscular, como eu já falei, é um parâmetro que a gente tem de prognóstico, né? Esse estudo nos mostra que a força muscular é extremamente importante. Aqui, particularmente, eles fizeram um ponto de corte. Para homens, aqueles que tinham uma força de pressão manual maior do que 30 quilos, e para mulheres com uma força de pressão manual maior do que 19 quilos, tinham uma menor mortalidade. Ou seja, quanto maior a força muscular, menor a chance de morrer por câncer. A mesma coisa vocês vão ver para a aptidão aeróbia, né? Lembram daquele estudo que eu mostrei sobre câncer de pulmão, né? Que as pessoas faziam aquele teste de aptidão aeróbia aos 18 anos e foram acompanhadas durante 25 anos, né? Quando essa pessoa ela fazia um teste excelente, que gastava mais de 10 METs na tarefa, a chance de morrer por câncer de pulmão era de apenas, aqui, entre aspas, né, 13%. Se tinha um teste aqui mais ou menos, que ele gastava de 5 a 10 METs, a chance era de 58%, e quando tinha um teste péssimo, menor de 5 METs gastos na tarefa, uma chance bem maior de morrer por câncer de pulmão. Então percebam, quanto maior a aptidão aeróbica dessa pessoa, menor a chance de morrer, nesse caso, por câncer de pulmão. Mas isso vai se espalhar também para outros tipos de câncer. E aí, a pergunta de milhões, né? Qual a estratégia não farmacológica que nós, profissionais de educação física, podemos usar para diminuir a inflamação, né? Lembrem que a inflamação é algo determinante, né? Que vai desgastar, vai diminuir a massa muscular, aumentar a força e a massa muscular, que também são determinantes para o prognóstico dessa pessoa, e também a aptidão aeróbica. Então, obviamente, como vocês já podem imaginar, é o exercício físico, certo? Que é o nosso tema da palestra. Isso tudo para introduzir a importância do exercício físico aqui para essa população. Miguel, qual o tipo de exercício físico? Primeiro, eu preciso dizer que, se a gente for falar no cenário perfeito, o que a gente chama de treinamento combinado. Tá? O que é treinamento combinado? Realizar treinamento de força ou musculação e treinamento aeróbio numa mesma sessão de treino. Tá? Por quê? A gente sabe que o treinamento de força, a musculação, é aquele específico para aumentar a força e a massa muscular, e o treinamento aeróbio é aquele específico para aumentar a aptidão aeróbica. No cenário ideal, realizar esses dois em conjunto é o melhor. Miguel, não consigo, não gosto de fazer isso. O que eu posso fazer? Já falei. Fazer alguma coisa que seja atividade física é melhor que nada. Sempre é melhor que nada. Cenário ideal, realizar isso aqui. Certo? Já vou explicar como e por que a gente deve, ou as pacientes devem fazer. A gente também, né, que não tem câncer, também deve fazer, mas nessa situação, da pessoa com câncer também deve fazer. Miguel, vou te interromper um pouquinho, porque por favor. Parou de passar o slide. Sem problema. Vou projetar de novo Certo. o seu apresentação. Vou sair e vou pôr de novo. Estava passando, aí parou. É bom que você toma uma aguinha. Tranquilo. E a gente fica aqui sedentário. Vamos fazer gripe agora, ó. Então, daqui a pouco eu levantar, fazer. Mais disposta. Motivada. Depois que eu vi dados e sim, eu vou voltar mais disposta. Não sei se me reclamando menos, né, Miguel? Não, reclamar faz parte, Só né? passa para a gente ver se está passando, por favor. Tá passando. Obrigada. Nada, imagina. Vamos lá. Retomando, então. Como que a gente convence, né, a todos vocês que vão ou fazem parte da equipe multidisciplinar que vão tratar a paciente, e como que a gente se convence e como que a gente convence também a paciente a realizar treinamento físico. Primeiro, né, existem dados na literatura que nos mostram que, mesmo essa pessoa estando em tratamento, que é aquele processo onde ela gera maior pró-inflamação, o exercício físico por si, né, independente de alimentação ou de qualquer outra coisa, ele é capaz de diminuir alguns parâmetros inflamatórios, como aqui, por exemplo, o TNF-alfa. TNF-alfa, para quem não sabe, é uma citocina pró-inflamatória que orquestra toda a pró-inflamação, ou seja, quanto mais ela tiver expressa, maior a chance de ter proteólise muscular.
E qual o tipo de treinamento físico que foi mais capaz de diminuir essa inflamação? Treinamento físico combinado, certo? O aeróbio e o força realizado na mesma situação. Então, por si só, já deveria convencer a todos que seria bom. Mas tem mais, né? Agora percebam esse estudo aqui que foi lançado, foi publicado em 2018, realizado em pacientes fazendo quimioterapia. A intervenção foi durante 16 semanas e eles separaram essas pacientes que estavam fazendo quimioterapia em 3 grupos. Um grupo que era o controle, que fazia apenas quimioterapia. Um grupo que era o aeróbio, que fazia quimioterapia e treinamento aeróbio. E um grupo que fazia quimioterapia, fazia treinamento aeróbio e treinamento de força, musculação também, né? Então, tem esses 3 grupos. Eles fizeram várias medidas aqui para a gente entender. Lembrem, essas pacientes estavam fazendo quimioterapia. O que foi observado? No VO2. O VO2 é aquela nossa medida de aptidão aeróbia. No grupo controle, que é essa linha preta, após as 16 semanas, foi observado que o VO2 ele diminuiu de maneira significante. Enquanto que aquelas pacientes que faziam parte dos grupos de treinamentos, elas não ganharam, mas também não perderam. Tá bom? Então, isso em 16 semanas já é um ótimo resultado. Porque aumentar o VO2 é algo extremamente difícil. Outro dado importante, força muscular. Após as 16 semanas, o grupo controle diminuiu a força muscular, enquanto que os grupos que realizaram treinamento, independente se era aeróbio ou combinado, eles aumentaram a força. Porém, aquele que realizou musculação aumentou a força de maneira significante acima dos outros grupos, né? Então, percebam a importância aqui de realizar musculação também. E talvez aqui o resultado mais impressionante no meu ponto de vista. Aqui é uma imagem de imunohistoquímica de músculo esquelético retirado do quadríceps, onde eles analisaram a área de secção transversa das fibras tipo 1 e tipo 2, que representa, então, massa muscular, né? O que foi observado? Aqui a fibra do tipo 1 e aqui a fibra do tipo 2. Aquelas pacientes que estavam no grupo controle tiveram a área de secção transversa, o tamanho dessas fibras diminuído de maneira significante, né? Por outro lado, aquelas que estavam no grupo de treinamento combinado aumentaram a área de secção transversa das fibras do tipo 1 e também das fibras de tipo 2, né? Enquanto que o grupo controle teve esses 2 tipos de fibra diminuídos, tá? Então, realizar treinamento físico, nesse caso, que foi um treinamento bem prescrito, ao invés de diminuir, fazer com que essas pacientes elas tenham a massa muscular diminuída, elas aumentam, né, que vão servir para ajudar no prognóstico dessas pacientes. Deixa eu só tirar isso aqui. Qual o papel, então, do profissional de educação física nessa equipe multidisciplinar que deve tratar a paciente, né? Como eu expliquei para vocês, a gente tem diversas maneiras de prescrever exercício físico, né? E, obviamente, essa prescrição ela tem que ser individual. Como a gente ainda é uma área em crescimento, a educação física em si é uma área de conhecimento que está em crescimento, a gente precisa identificar algumas coisas. Mas para essa paciente que está com câncer de mama em tratamento, qual o tipo de exercício que a gente prescreve para ela, de alta intensidade ou de baixa intensidade? E a gente fez um estudo, uma meta-análise, para começar a entender, esse aqui foi um dos primeiros estudos que a gente publicou na área, primeiro para começar a entender como que a gente prescreve, ou qual seria o tipo de prescrição mais específico para essa população e como a gente poderia ajudar. Então, a gente realizou essa meta-análise para saber exatamente isso. Qual a melhor prescrição de treinamento aeróbio para essa população de mulheres com câncer de mama realizando tratamento. O que a gente identificou? A gente incluiu nessa meta-análise apenas 9 estudos, né? Então, ainda tem pouca coisa na literatura em relação a isso, né? Aqui uma observação do porquê que a nossa área está ainda em crescimento. Percebam que, de todos os estudos inclusos na meta-análise, todos tinham uma análise, de um risco de viés muito grande, ou seja, estudos ruins, certo? Clinical trials ruins. Isso aqui é uma crítica muito forte aos pesquisadores da nossa área, e é por isso que a gente vai
melhorar isso. De qualquer maneira, a gente realizou uma meta-análise, né, identificou esse risco e temos um resultado, né, que tem que ser interpretado com todo o cuidado do mundo. Durante o tratamento, independente do tipo de treinamento aeróbico que essa paciente fizer, a gente identificou nessa meta-análise que ela vai aumentar o VO2, certo? E aqui, independente, se é de baixa intensidade, de alta intensidade, se é intervalado, se é contínuo, independente disso, a gente sabe que realizar treinamento aeróbio durante o tratamento pode melhorar o VO2, o que é excelente. Só que aí a gente fez algumas outras análises para identificar a intensidade que seria bom realizar esse tratamento e se seria bom ou ruim, né? Ou qual seria melhor realizar intervalado ou contínuo, né? Realizar, por exemplo, corrida 30 minutos contínuo ou a cada minuto eu dar um sprint. O que a gente identificou? Que apenas quando esse exercício, esse treinamento, ele é realizado em alta intensidade, ele vai ser capaz de aumentar o VO2 dessa pessoa. E aí, o modo de como ele é feito, se é intervalado ou contínuo, tanto faz, né? Só que para a gente que prescreve exercício, a gente sabe que fazer um exercício de alta intensidade de maneira contínua é praticamente impossível. Então, a sugestão aqui é que se faça de maneira intervalada, ok? A partir disso, a gente também tem outras suspeitas com os dados disponíveis na literatura. Outro ponto importante do jovem pesquisador que a gente vai investigar é se o exercício físico, né, o treinamento físico, na verdade, ele vai diminuir a agressividade do tumor. Aqui a gente tem algumas hipóteses de que o exercício físico, por si, ele pode atuar diretamente no tumor e modificar o metabolismo dele e diminuir a sua agressividade. Qual seria uma dessas hipóteses, que é, inclusive, um estudo que a gente está tentando começar agora com o Dr. Jales. A gente vai analisar o fluxo de sangue do tumor nas pacientes. Por que isso seria interessante? A gente sabe que o tecido vascular tumoral é aquele tecido que ele é deformado. Essa deformação ele causa a hipóxia, certo? E essa hipóxia faz com que ele expresse diversos genes, que são oncogenes, que vão aumentar a proliferação do próprio tumor. O exercício físico ele faz o movimento contrário. Embora também ele vá aumentar o fluxo, vai aumentar a angiogênese tumoral, ele vai fazer isso de maneira organizada. Fazendo isso de maneira organizada, o que vai acontecer? Diminuir a hipóxia naquele local. Se diminui a hipóxia naquele local, diminui a expressão de genes que são oncogenes, consequentemente, a proliferação desse tumor. Além disso, se isso for feito durante o tratamento, pode melhorar a entrega de drogas para aquele local, que seria um cenário ótimo também. Esse aqui é um trabalho que foi feito apenas com 5 pacientes, que nos dá uma ideia não tão boa, né, mas uma esperança de que, de fato, o exercício ele possa realizar essa modificação metabólica, né? Nesse estudo ele mostra que houve uma redução do tamanho do tumor apenas com exercício de 38%, né? Mas, de novo, foi feito apenas com 5 pacientes, a gente não pode tirar muita conclusão disso, né? Mas é uma hipótese interessante e que a gente vai testar também aqui, tudo dando certo. Como que a gente, quais são as recomendações que a gente tem na literatura para prescrever o exercício, o que pode ser efetivo para essas pacientes que estão em tratamento? A gente já tem alguns guias, alguns guidelines internacionais que mostram como ter uma ideia apenas de prescrever o exercício. Eu estou falando como ter uma ideia porque é exatamente isso. Percebam aqui nessa tabela que ele fala, ó, treinamento aeróbio, 3 vezes por semana, de 30 minutos, a intensidade moderada. Quem aqui sabe o que é intensidade moderada? Certo? Não tem como ser preciso em relação a isso. Mesma coisa, treinamento de força. 2 vezes por semana, 2 séries de 12 a 15 repetições. Beleza, como que eu faço isso? Então, percebam que não tem muita informação aqui. E por que isso é importante? Porque o treinamento físico ele tem que ser prescrito de maneira individual, né? E aqui que entra a importância do profissional de educação física para, de fato, conseguir prescrever o exercício de maneira precisa e específica para cada paciente, né? Como que a gente faz isso? De novo, existem vários guidelines que nos mostram isso, mas a gente sempre vai avaliar a paciente, né? Vai determinar prioridades para essa paciente junto
com a paciente e com toda a equipe que trata dessa pessoa, dessa paciente, né? Vai identificar as capacidades dela, ou seja, a gente vai fazer avaliações antes para saber qual o nível que essa pessoa ela pode atingir. Por exemplo, eu vou fazer um teste de aptidão aeróbia máxima, eu vou achar a aptidão aeróbia máxima dela, vou achar o 100% e vou prescrever um percentual dessa intensidade. Essa seria a maneira correta de fazer, né? Então, para isso, eu tenho, uma vez que eu faça essa identificação, eu vou prescrever para ela o modo de exercício que ela vai fazer, ou que tipo de exercício ela vai fazer, intensidade, frequência, duração e como, principalmente, eu vou progredir esse treinamento da paciente. Por quê? Muitas vezes, né, no cenário que vocês já possam ter vivido, infelizmente, em academias ou algo desse tipo, a progressão ela vai de maneira muito lenta. E o organismo, a gente sabe, uma sessão de exercício, se eu fizer uma sessão de exercício, amanhã, literalmente, o meu corpo já está adaptado àquela situação. Então, eu tenho que ir progredindo a carga desse treinamento para ele ser cada vez mais eficiente, certo? E aí, periodicamente, eu vou reavaliando essa paciente, reavaliando os objetivos dela e prescrevendo o treino novamente, tá? Isso tudo de maneira individual, né? Miguel, tu só está falando coisas boas do exercício, coisa boa da atividade física, por que então essas pacientes não têm uma aderência? Por que nós, de maneira geral, a população em geral, não tem uma adesão tão grande a esses programas de exercício, né? Particularmente dentro dos hospitais, existem vários dados para a gente que mostram que apenas das pacientes que têm câncer de mama, em torno de 37% delas já estão ou vão praticar exercício físico ou atividade física durante o período da doença, certo? Então, é um número extremamente baixo. Por que isso pode acontecer? Vocês sabem, né, que a gente vive numa sociedade em que a opinião do médico vale muito, de fato, tem que valer muito, né? E aqui eu faço um apelo para todos vocês que são médicos, enfermeiros, todas as pessoas que lidam com essas pacientes no dia a dia. Estudos mostram para a gente que em apenas 35% dos encontros que essa equipe que trata da paciente, durante apenas 35% das vezes, é citado algum tipo de dessas palavras, alguma dessas palavras, atividade física, exercício físico ou atividade, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Se todos nós unirmos forças para entendermos, primeiramente, que o exercício físico ele pode ser determinante para o prognóstico dessa pessoa, o apelo que eu faço para vocês todos é que a gente, cada vez mais, indique para essa paciente realizar exercício físico, né? Não interessa exatamente aonde, né? O primeiro passo tem que ser esse, para a gente ter adesão e aderência, que é o que mais importa para a gente hoje, que essa paciente saia do sofá e vá praticar atividade física, a gente precisa unir forças, né? Principalmente a equipe médica, para que essas pacientes tenham maior adesão e aderência no programa de exercício físico, antes, durante e depois o tratamento, certo? Qual conselho dar para essas pacientes? Fazer exercício físico de maneira supervisionada. Por que eu estou falando isso? Pô, Miguel, quero reservar mercado? Não, nada disso, né? Hoje em dia, a gente já tem até leis que fazem isso pela gente, né? O profissional de educação física, ele está apto a estar no hospital, inserido na equipe médica, né? Tem toda a capacidade para isso. Então, o conselho que se deve dar, assim como os dados mostram para a gente, é que essa paciente ela realize exercício físico de maneira supervisionada, né? Por que de maneira supervisionada? Justamente para que essa prescrição ela saia de maneira correta e o efeito, o resultado, ele seja o mais o melhor possível. Para isso, a gente, pensando em todos esses dados que eu mostrei para vocês aqui, junto com toda a equipe que hoje faz parte desse projeto, a gente lançou o projeto Vida em Prática, que hoje é o meu projeto, né, projeto de todos nós aqui, que é um financiamento da FAPESP, que chama na modalidade Jovem Pesquisador. Vou tentar explicar um pouquinho dele para vocês agora, para a gente entender a magnitude do que pode ser feito aqui, né? Primeiro, quais são os objetivos que a gente tem com esse
projeto? Mensurar ou investigar, né, a massa muscular, força muscular, aptidão aeróbia, funcionalidade física, qualidade de vida, níveis de KM67 no tumor, perfil inflamatório, transcriptômico do tumor, metabolômico do tumor, expressão de microRNAs. Então, só por esses objetivos vocês vão ver o quão grande é esse projeto. Quando que a gente vai mensurar a gente vai ter todas essas medidas? Antes e depois do exercício. Quando o exercício ele vai ser feito nessas pacientes? Antes delas começarem o tratamento. Então, uma vez que elas são diagnosticadas com câncer de mama aqui no CAISM, a gente aborda elas e elas, aceitando participar da nossa pesquisa, imediatamente a gente começa a fazer todas essas avaliações. Tá? Além disso, a gente acompanha essa paciente até depois do tratamento, né? Durante e depois do tratamento dela. Por quê? Porque a gente tem como hipótese de que o treinamento físico que a gente vai propor para elas, né, vai causar um efeito protetivo durante o tratamento. Ou seja, aquelas pessoas que fizeram parte do grupo treinamento, né, a gente tem dois grupos, o grupo treinamento e o grupo controle, vão ter mais massa muscular, vão ter maior aptidão aeróbia, vão ter mais força muscular, consequentemente, um efeito protetivo contra a toxicidade. E também diminuir mortalidade. Como que vai ser feito, como que a gente está fazendo, né? Porque esse projeto já está em andamento. Como que é feito o nosso desenho experimental aqui? Primeira coisa, logo depois do durante o diagnóstico, a gente vai coletar amostras do tecido tumoral, né? Então, nessa amostra de tecido tumoral, a gente vai fazer a análise de todo o metabolismo, né, com metabolômica, uma técnica abrangente para a gente entender qual a modificação do metabolismo que pode ocorrer ali com o tumor. A gente vai fazer também medidas que são funcionais e morfológicas, né? Então vai fazer toda aquela a composição corporal, análise no sangue, tudo mais, e vai colocar elas para treinar, vai randomizar elas. Ou elas vão participar do grupo controle, que elas fazem sessões de alongamento, ou elas fazem parte do grupo que é de treinamento combinado. Quando o hospital chama elas para começarem o tratamento, a gente reavalia elas antes de começar o tratamento, as mesmas avaliações que a gente fez no início, as avaliações morfológicas e funcionais, coleta outras amostras do tecido tumoral e aí elas partem para o tratamento. Logo depois que elas acabam o tratamento, a gente vai fazer novas medidas, né? A não ser o que a gente não faz aí logo depois do tratamento é outras análises do tumor, né? Porque se tudo dando certo, ela não vai mais ter esse tumor. Então, as outras todas as medidas a gente faz. Com qual intuito? De novo, acompanhar qual o efeito do exercício realizado antes do tratamento no tratamento. Tá? De novo, como hipótese, a gente tem de que o exercício ele vai causar um efeito protetivo nessas mulheres. E aqui eu trago para vocês alguns resultados preliminares. Né? Eu tenho apenas 3 pacientes para vocês verem o quão impactante pode ser o exercício nessa população. Então, aqui eu tenho uma medida de força muscular. A força muscular, como vocês sabem, é uma medida que pode diminuir ou pode melhorar o prognóstico dessa pessoa, pode diminuir a mortalidade. Então, em apenas algumas sessões de treinamentos, algumas pacientes aqui treinaram 6 ou 7, ou teve uma outra que treinou 17 sessões, então são poucas sessões de treino. Em poucas sessões de treino, a força muscular ela já aumenta de maneira significante. Né? Isso aqui é uma outra medida de força muscular que a gente pode ter, que em um determinado exercício, que ao longo das 17 sessões que essa paciente fez, ela vai aumentando a força muscular sessão a sessão. Então, exatamente como eu falei, a cada sessão que a paciente faz, o corpo dela se adapta para uma outra sessão, e por isso que a gente tem que progredir o treinamento dela. Esse aqui é o resultado de VO2, não está aparecendo aqui, mas é o VO2. Deixa eu ver se é VO2. Nossa, desconfigurou aqui, só um segundo. Não consigo ver. Esse aqui, então, é a massa gorda e a massa magra. Né? Na massa gorda, a gente tem uma diminuição de massa gorda de maneira significante. Aqui percebam que aqui é o pré e aqui é o pós, e aqui de massa magra. Essa pessoa aqui, essa paciente, em 17 sessões de treino, ela aumentou quase 10 quilos de massa magra. Então, percebam a diferença que é fazer exercício físico da maneira como tem que ser feito. Pô, Miguel, como é que tu fez essa medida? A gente fez por DEXA. Então, o DEXA não está errado. Então, ela aumentou, de fato, quase 10 quilos de massa magra. E perdeu quase 11 quilos
11% de massa gorda. Outro resultado que é interessante, que a gente não sabe exatamente qual é a importância clínica dele, mas que, no meu ponto de vista, é extremamente legal, é a medida de KM-7. Né? De maneira geral, a gente tem uma diminuição de KM-7 com a intervenção do exercício em torno de 20%. Aí. A gente teve pacientes, né, essas pacientes piloto, a gente pegou amostras do tumor dela antes e depois das sessões de treinamento. E houve uma diminuição de células proliferativas, como vocês podem ver. Não, de novo, qual a importância clínica disso? Se isso vai se repetir ao longo, com as 100 pacientes que a gente vai colocar em cada grupo, a gente não sabe. Não sei, a gente não consegue interpretar de maneira precisa ainda a resposta clínica. Isso pode ajudar clinicamente, né? Mas, de novo, é um indício de que o exercício ele pode, de fato, atuar diretamente no metabolismo do tumor. Né? Quais são as nossas perspectivas futuras? Né? Eu, como sonhador que sou, colocaria a principal perspectiva, tornar o exercício físico uma política pública, que todos os hospitais e unidades básicas de saúde tenham programas de exercício, professores de educação física, ali, todo santo dia, dentro de uma academia, prescrevendo treino e orientando treinamento físico, certo? Não atividade física, para toda a população. Né? Cientificamente falando, melhorar a qualidade todos os clinical trials que a gente tem. Por quê? A gente precisa melhorar bastante ainda como ciência. A gente precisa sempre aqui estar falando baseado em ciência. Outro sonho que eu tenho a partir desse, né, como se não fosse pequeno isso tudo que eu falei para vocês, espalhar ou investigar o papel do exercício em outros tipos de câncer. E com qual intuito disso? Aumentar o conhecimento profissional de educação física, mas não só o profissional de educação física, mas todos aqueles da equipe da saúde em relação ao exercício físico. Né? Essa é uma perspectiva futura que a gente tem. Aproveito aqui para agradecer mais uma vez. Essa aqui é toda a equipe que oficialmente faz parte do financiamento Jovem Pesquisador que eu tenho, né? E as instituições que são parceiras nessa jornada. Né? Então, um agradecimento, de novo, mais do que especial, à professora Sophie, que sempre acreditou no potencial do projeto, que abriu as portas, professor Luiz Otávio, que, de novo, cedeu toda a estrutura para que a gente possa fazer o projeto acontecer, né? As instituições parceiras, que são várias. E aqui, um agradecimento, de fato, a toda a equipe que faz esse projeto acontecer. Vocês podem ver que é muito mais do que está no papel. Né? São muitas e muitas pessoas que fazem parte do projeto, que fazem as coisas acontecerem de maneira eficiente. Né? A gente está, alguém já deve ter nos visto nos corredores lá do CAISM, recrutando pacientes, fazendo avaliação aqui e ali. A gente está todo dia lá, desde abril. Né? Então, quando vocês verem alguém da nossa equipe, já sabem do que se trata. A gente está recrutando pacientes para fazer parte do nosso projeto, está avaliando pacientes e trazendo mais ciência para o nosso lado. E agora eu vou pedir mais 5 minutos de atenção para a gente ver esse vídeo. Antes mesmo de eu ter o diagnóstico, quando eu recebi o resultado que eu poderia ter, e eu já fazia o acompanhamento, porque eu já tinha um nódulo no seio, né? E que foi sugerido a biópsia, e essa ali, para mim, foi difícil, porque eu levei um susto. A biópsia demora 15 dias para ficar pronto, mas aí, uma semana depois, eu falei, não. Me deu um estado, eu falei, não, eu vou fazer essa biópsia. Aí, pediu o laboratório e me mandou. Eu não tive coragem nem de abrir o resultado, que a minha irmã ela falou. Na hora eu, despenquei, né? Que eu descobri, aí despenquei. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Senti muito triste. O desafio, para mim, eu senti mais dor, mais difícil para mim foi a perda do cabelo.
Isso foi o que me deixou mais triste. E a única coisa no meu corpo que eu gostava de ver, dar uma perda de cabelo para mim, é a maior, meu sonho de Gustavo que mais me prendeu. Eu já tinha sentido algo estranho na minha mama, tocado. O médico falou que era, sem apalpar o peito, me disse que era nódulo de gordura, não me encaminhou para fazer mamografia, nem nada do tipo. Só que a gente conhece o corpo, né? E a gente sabe que tem alguma coisa estranha. Fui para outra médica, e a médica me falou, vamos fazer mamografia para tirar o desencargo. Eu falei assim, porém, no sonografia de de sim. Aí eu falei, isso significa o quê? Tu tá com câncer. Naquele momento, foi bem difícil. Foi bem difícil. Eu tava de moto, eu tava sozinha, né? Só que a gente tira força de onde não tem. A literatura científica mostra para a gente que o câncer de mama é o que mais incide e é o que mais mata mulheres no mundo todo. Embora o tratamento com quimioterapia ele esteja sendo eficiente para diminuir a mortalidade nas pacientes com câncer de mama, ele pode causar alguns efeitos adversos que podem ainda agravar a saúde da mulher, além do próprio tumor que ela já tem. Dentre esses efeitos adversos, a diminuição da massa muscular e a diminuição da capacidade aeróbica podem ser fatores determinantes para que esses efeitos adversos aconteçam com mais gravidade ou menos gravidade. A nossa pesquisa ela tem como objetivo proporcionar exercício físico para as mulheres antes delas começarem o tratamento. Com qual intuito? Justamente deixar elas mais fortes para enfrentar o tratamento, aumentando a massa muscular e a capacidade cardiorrespiratória delas. A Rafaela me abordou, me falou sobre o projeto. Eu juro que no começo eu relutei. Aí eu falei, eu não faço nem quando eu tô bem, vou fazer agora que eu tô destruída, né? Mas tentei dar uma chance, né? Falei, não, vou lá conhecer o projeto, vou ver como é que é. Com o treino eu vi que eu não estou incapacitada, né? Com o treino eu vi que eu posso fazer as coisas, mesmo estando com câncer, eu posso fazer as coisas. Eu me senti muito acolhida por todo mundo e assim, me fez bem, realmente, entendeu? O meu corpo reagiu de uma forma melhor. O nosso projeto visa investigar os efeitos do exercício físico no tumor. Por que a gente quer investigar isso? Porque a gente tem uma hipótese de que o exercício físico por si só vai diminuir a agressividade do tumor. Eu me sentia uma pessoa incapaz. Eu falei assim, nossa, eu sentia gorda demais. Eu nunca me sentia incapaz de fazer as coisas. Com os exercícios, eu vi que eu sou capaz. Eu me sinto mais um obstáculo. Então, isso vai ajudar muito na autoestima. Ajuda demais. Não é só o exercício físico. É a distração, é o que faz isso. A gente não é o câncer. A gente está passando por isso. E passar por isso, sendo ajudado, como vocês ajudam, como vocês incentivam, é mais fácil. É isso. Muito obrigado. Obrigada, Miguel. Parabéns pela aula, excelente apresentação. Queria convidar, então, a professora Sophie, o professor Felipe, então, para compor a mesa. Nós vamos abrir para perguntas, então. Vou passar primeiro aqui para o Felipe. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Primeiro, colocar que é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu preciso reforçar o agradecimento que o Miguel já fez para a professora Sophie, que está aqui com a gente, professor Luiz Otávio, todos os médicos, toda a equipe do dia a dia do CAISM. Não teria sido possível
vida dessas pacientes, né? Bom, obrigado pela pergunta. Ótimo explicar isso, porque tudo tem uma justificativa, né? A gente prescreve dessa maneira, as pacientes fazem exercício em alta intensidade, principalmente o aeróbio, né? Muitas pessoas podiam se perguntar, nossa, mas por que está prescrevendo treino em alta intensidade para essas pacientes, né? Por alguns motivos. Primeiro, porque, de fato, se mostra seguro, né? Mas, além disso, ele se mostra mais eficiente nesse momento do que um exercício de baixa intensidade. Por que mais eficiente? Porque a gente tem um período curto entre o diagnóstico e o início do tratamento, né? E esse tipo de exercício, realizado em alta intensidade, é o que a literatura nos mostra que me dá maior chance de desenvolver a aptidão aeróbia em menor tempo, certo? Então, precisa ser feito dessa forma, por causa disso, né? Ele é mais eficiente nesse período. Não que ele seja mais eficiente que qualquer outro, certo? Ele é tão bom quanto um de moderada intensidade. Porém, num curto período de tempo, que é o que a gente tem, o de alta intensidade, ele é mais eficiente. Eu queria jogar para a plateia, principalmente a geração que ele mostrou que 40 anos depois teria menos câncer. Então, vocês aqui, vocês praticam atividade, prescrevem atividade, ficam tentados em falar para os pacientes fazerem atividades numa consulta, ou fica aquele, não, mexeu, tirou um pedacinho, não, 6 semanas sem se mexer, porque é o que a gente vê sempre, né? Então, faz uma biópsia de colo e a paciente pergunta, eu posso fazer exercício? E o médico imediatamente, na dúvida, fala assim, não, 6 semanas sem exercício. Então, esses conceitos a gente muda muito quando a gente pratica. Eu vi muitas cabecinhas balançando, falando sim, a gente pratica, né? E quando a gente recomenda. Então, na oncologia clínica, o que o Miguel Cassarro falar é extremamente importante. Se fala de quimioterápico, se fala de tratamento. E se o paciente pergunta, eu posso fazer exercício? Aí alguns falam assim, não, é verdade, você tem que fazer. E ponto, fica por isso mesmo. E os convênios até contratam educadores físicos, mas para ficar na sala da químio, meio que TO, né? Não fica exatamente, não tem nenhum gripezinho lá para se mexer. E amigos pessoais meus que estão com câncer, eu falo, olha, pelo amor de Deus, vai para a academia. Eles falam assim, mas pode, porque na academia tem muito micróbio, eu vou ficar muito infectado. Então, a resistência vem realmente dos profissionais da área da saúde. Médicos não têm o hábito de falar. Mas nós temos na plateia muitos médicos, os colegas da Onco, né, que já estão mais dentro do projeto, o colega da Gineco, mas tem muitos colegas da obstetrícia. Eu queria talvez ouvir um comentário de um de vocês, não precisa ser o Zé Guida, porque o Zé Guida você vê que ele malha, tá certo? E o prato dele é assim, né? Mas um colega um pouco mais assim, dentro do padrão básico, né? Se gostaria, o Belmiro também não serve, porque o Belmiro também malhou a vida inteira, tá certo? Então ele tem um corpo de garoto, né? Sobrou para você, para Adriana, para Ju, para o Charles. Todos nós fazemos atividade física regularmente, mas isso é muito interessante, porque esse é um medo muito comum entre os obstetras também. É muito frequente a gente ver, para qualquer patologia, o repouso, e muitas vezes o repouso absoluto. O que está mais do que comprovado que não traz benefício e traz malefício nessas situações. Em algumas situações, a gente tem orientado um repouso, uma diminuição das atividades rotineiras em situações específicas, mas no mais das vezes, na maior parte das vezes, a gente tem orientado, e isso é um grupo de pesquisa, um objeto de pesquisa aqui do grupo, da professora Fernanda, orientado a atividade física regular para a gestante de uma maneira universalmente, exceto em situações excepcionais. E estava até falando aqui, será que essa estratégia de melhorar a oxigenação do tecido pode funcionar como prevenção primária para algumas doenças na gestação, por exemplo, para eclâmpsia? Né? Como a gente pode melhorar a oxigenação dessa placenta durante o período de formação?
eu não sei exatamente da população, né? Não sei quais são as entrelinhas disso, mas uma coisa eu tenho em mente. Em todas as áreas que a gente investiga o exercício físico, em nenhuma eu vi fazer mal. Em nenhuma existe alguma restrição. É lógico que existe aquele tabu, principalmente quando a gente está em academia, essas coisas, mas eu fazer o exercício errado vai me dar um problema na coluna, assim. É para isso que serve o educador físico, o professor de educação física, para não deixar de fazer. Só. É o único problema que eu vejo. De resto, independente da patologia ou da situação que a pessoa esteja, eu nunca vi em numa situação, estando de maneira prescrito de maneira controlada, né, sabendo de todas as intercorrências que possam acontecer, que tenha trazido algum malefício. Então, acredito fortemente que possa fazer um bem também. Bom dia, sou Giuliane, eu sou docente da obstetrícia. Eu fiquei até bem comovida assim por estar aqui nesse momento aí com vocês. Parabenizo o grupo. Eu falo que o CAISM é o Hospital de Atenção Integral à Saúde da Mulher, então a gente sai da caixinha da ginecologia e obstetrícia e tem toda essa parte multidisciplinar e trazer o educador físico para ser uma forma de tratamento e para ampliar a possibilidade até de aumento de endorfina, autoestima, tudo da mulher. Eu fico assim muito feliz com isso e acho que isso também tem que estar nas nossas rotinas da obstetrícia e essas práticas são importantes. Você colocou no seu último slide, né, essa questão que uma coisa é ciência e é o que é o ideal e é o que é científico, outra coisa é vida como ela é, né? Então, eu estou numa unidade de saúde, eu não tenho dúvida que qualquer paciente de uma unidade de saúde precisa desse tratamento de ter um educador físico. Então, por que não a gente colocar concursos nas prefeituras de cada centro de saúde ter um educador físico, de ter na cidade um centro de treinamento específico? Então, assim, eu acho que é uma coisa que precisa crescer demais. E enquanto, né, os gestores não entenderem a saúde como um processo global e essa questão preventiva, a gente vai ficar lidando com doença e não com saúde, né? Então, eu fico muito comovida e até por estar isso no seu último slide, né? E falando em mulher, né, meu grande desafio, né? Graças ao bom Deus, eu sou formada na Unicamp, eu tenho na minha anamnese, no meu dia a dia na prática, e coloco também isso para os alunos, para os residentes, vai discutir pré-natal comigo, está fazendo atividade física, acho que quem discute sabe, e acho que isso todos nós temos isso como meta aí. Mas uma das dificuldades é a questão da mulher ser pluri, né? Então, ela está trabalhando, ela tem a casa dela, ela tem os filhos, né? Então, uma das maiores dificuldades, não só no SUS, mas no privado também, é quando que eu vou fazer, como que eu posso fazer, né? Que horas que eu vou fazer e que eu tenho que dar conta de tudo. Então, para mim, assim, um desafio é os gestores entenderem a educação física como saúde, e a outra é a mulher pode deixar o filho, as coisas, meia hora para fazer sua caminhada diária, né? Então, trazer isso para a realidade da mulher brasileira. Então, é um comentário que eu queria que vocês dividissem essa angústia minha. Obrigada. Bom, eu vou começar, depois eu passo para o professor Miguel. A gente identifica essa angústia diária lá no laboratório e quando a gente está em contato com as pacientes no diagnóstico, muitas das que não conseguem participar com a gente, um dos motivos é esse. Olha, eu tenho outras centenas de coisas para fazer e eu não consigo colocar a rotina do exercício físico na minha vida. Nesse sentido, um dos alunos da professora Sofia, que foi o que primeiro começou, né, o Henrique, quando fez o mestrado, aqueles dados que o Miguel mostrou, né, de quem tem mais VO2, que menos VO2, e como isso afeta a saúde da mulher, o prognóstico, era o trabalho de mestrado do Henrique. E agora, no doutorado, ele está desenvolvendo essa ideia de poder fazer o exercício à distância, online. Então, ter esse acompanhamento, prescrever o treino e acompanhar essa intervenção de exercício de forma online, que eu acho que foi o que a pandemia talvez tenha trazido para nós de
de positivo, né? No mar de coisas terríveis, algo positivo que a gente consegue tirar é isso. Talvez ampliar isso, né? Aumentar essa intervenção à distância, aumentar esse acompanhamento. Hoje a gente consegue usar muitas vezes a internet, nem todo mundo tem acesso à internet, ainda assim dá para acompanhar com telefone, com entrevista. Então, assim, dá para aumentar isso, a gente precisa aumentar isso. Passa pelas nossas angústias também, né? Conseguir fazer isso. Tem alguns trabalhos na literatura bem legais nesse sentido, que dá para acompanhar à distância, dá para fazer de longe, dá para encaixar na rotina, dá para aumentar a aderência dessas mulheres, né, a conseguirem fazer esse exercício. Então, eu acho que esse é um dos pontos que a gente consegue observar e intervir, né? E aí, aqui é mais uma opinião pessoal, eu concordo que a gente precisa ter um profissional contratado em cada centro e fazer concurso, só que a gente sabe que isso é caro, burocrático, falta dinheiro, não tem de onde tirar, já está muito cheio. Se a gente começasse com coisas um pouco mais simples e orientação, talvez seja a coisa mais simples e mais fácil a gente fazer chegar nessas, em nós todos, né? Não só nos pacientes com câncer, mas em qualquer paciente e na população como um todo. Ampliar os espaços para exercício físico, ampliar a orientação de um exercício físico de qualidade. É tão mais simples e barato do que a gente, claro, chegar no ideal, que é ter um profissional em cada centro, né? Mas tem coisas que a gente podia fazer, que a gente ainda não está fazendo, mais assim, pontuais, simples, rápido, barato, que era orientar e proporcionar, e aí podia ser via SUS, porque aí você pode ter o espaço, um espaço de prática, um espaço de orientação nas consultas médicas, nas consultas nos UPAs, nas UBSs, ali no começo, né? A importância de fazer. E aí talvez não vai ser o exercício de volume e intensidade que a gente está trazendo aqui no tratamento, né? Que precisa desse acompanhamento, desse cuidado do profissional contratado, mas vai ser hábitos saudáveis, aumentar a atividade física por meio do exercício físico, conseguir colocar isso na rotina para que isso seja todo dia e não precise ser 2, 3 horas, 2 vezes na semana, que inviabiliza a mulher poder participar. Então, a gente tem esse caminho mais simples para fazer e aí chegar, de fato, nesse ponto que a gente deseja. Desculpa. Bom dia, parabéns à mesa, eu achei realmente uma excelente apresentação. Eu tenho uma dúvida prática, bem no sentido em que você está colocando da simplicidade, né? Eu ajudei a redigir o statement da Febrasgo sobre propedêutica inicial para mulheres no climatério, não especificamente para mulheres com câncer, mas aquilo que você solicita inicialmente, uma consulta de rotina para uma paciente que está no climatério. E aí a gente pensou sobre uma série de exames complementares que seriam necessários, né? E eu tenho dado aula sobre esse tema e cada vez penso mais que talvez seria necessário incluir nessa propedêutica inicial uma avaliação da massa muscular. Tá? Porque eu acho que assim, orientação da realização de exercício seria mais efetiva se eu falasse que, olha, você parte de um ponto zero, um ponto inicial, que é esse, tua massa muscular é essa. Nesse sentido, eu gostaria de saber da mesa o que vocês acham, qual que é a melhor forma de avaliar essa massa muscular. Seria bioimpedância, seria DEXA, ou, era a minha questão, que até o professor Miguel colocou, sobre grip strength. Se grip strength seria uma boa ferramenta de avaliação inicial para uma mulher no climatério. Eu posso confiar na medida do grip strength para fazer um D0 e um D30? O grip strength vale a pena? É isso. Obrigado pela pergunta, acho extremamente pertinente, né? Até porque eu falei bastante da massa muscular aqui, eu sou um pouco suspeito em relação a isso. Mas, sendo objetivo, existem diversas maneiras de a gente mensurar a massa magra. A mais eficiente delas, ressonância magnética, né? Segundo, a tomografia computadorizada. Nenhuma dessas talvez seja algo fácil de fazer e corriqueiro, né? E aí a gente vai diminuindo a acurácia científica dela até chegar em medidas de pregas cutâneas que a gente vai estimar a massa magra. É preciso? Não, mas é fácil e barato, tá? Mas ainda assim existem alguns estudos que mostram uma certa correlação com aqueles equipamentos que fazem teste de análise de massa muscular, né? Então, de novo, né, se a gente for colocar numa escala aí, ressonância magnética, tomografia computadorizada, até DEXA e chega lá na bioimpedância e as pregas cutâneas, né, que seria mais fácil, né? Em relação ao teste de força, ele é um teste validado,
né? Então, eu acredito que, baseado nisso, né, ele seja extremamente eficiente para medir a força muscular, né? E aí a gente consegue estabelecer um ponto de corte a partir disso. Provavelmente para algumas populações a gente já tem, né, que eu mostrei para a população com câncer de mama, a gente já tem alguns pontos de corte para isso, atingindo aquela determinada, aquele valor naquele teste, eu tenho algo bom ou algo ruim, né? Então, sim. De força, sim. Sim. Eu não lembro exatamente os dados agora, mas sim, tem. Tanto para homem quanto para mulher. Sim. É fácil, prático, barato e nos dá um bom parâmetro de prognóstico. E é importante o que você falou, porque, na realidade, na sarcopenia, muitos autores incluem a força. Não só a massa, mas uma massa com força. Porque não basta ser um marumbundo parado, ele tem que mexer. Eu gostaria de complementar o que o professor Miguel colocou. Sem dúvida nenhuma, quando a gente, para a clínica, ali para o dia a dia, para fazer algo muito simples e barato, o hand grip está validado. Tem algumas relações entre hand grip e teste de força para membro inferior. Então, você pode desde fazer algo num leg press, que é um pouco mais elaborado, mas também você pode fazer coisas muito simples, como um salto, a altura do salto no local, né? Você agacha, salta, ou salta sem agachamento, enfim. São testes muito simples e baratos, que se você alia isso a uma medida de hipertrofia, que talvez seja mais grosseira, que é o das dobras cutâneas, da circunferência, talvez aliado, ela tenha uma força um pouco maior e, assim, super simples, rápido e barato de fazer, né? Numa consulta mesmo é coisa de 10 minutos. Nada, 10 minutos. Menos ainda. E tem outro que é muito usado pelos cardiologistas, a pessoa tem que sentar no chão e levantar sem apoio. Isso daí é maravilhoso. Te dá o valor preditivo negativo para a doença cardíaca é de 10 anos. Bom, primeiro de tudo, eu gostaria de cumprimentar vocês. Eu ontem, quando vi o tema da aula, falei, será que eu vou? Uma palestra de câncer? Eu sou obstetra. E aí eu cheguei aqui, eu me surpreendi com a qualidade da tua apresentação, assim, porque realmente é muito conteúdo e conteúdo de altíssimo nível. E estimulou cada um de nós, eu mesmo que sou parteiro, apesar de fazer academia 2 ou 3 vezes, 3 a 4 vezes por semana, né? E depois que eu tive o AVC, a coisa ficou pior ainda, porque eu consegui ter um AVC e 5 dias depois eu estava na academia treinando. E o meu personal trainer falava assim, vamos fazer um teste para ver se você consegue segurar o negócio que eu vou deixar cair aqui. Eu falei, isso aí é tranquilo. Peguei. Aí começou, 3 dias depois desse primeiro teste, eu já estava malhando normal, fazendo teste de força e fiquei sem nenhuma sequela. Depois de um AVC, de obstrução da cerebral média, pós-Covid. Teve essas coisas todas. Mas aí, quando você analisa a qualidade do treino, né, o treino orientado é muito importante, porque o meu personal ele faz realmente questão de que a gente faça o treino misto, musculação e bicicleta, isso muda muito. Agora, eu queria saber uma coisa que você falou na tua aula, como nós classificamos um treino de média intensidade. Qual a alteração da frequência cardíaca que nós consideramos como um treino de média intensidade, alta intensidade? Porque, às vezes, a gente, em pesquisa, precisa definir isso claramente, principalmente em obstetrícia, porque esse aumento da frequência cardíaca pode ter alteração no volume que perfunde a placenta, etc. Então, eu queria saber se você tem como me dar esse substrato para eu, quando estudar exercício na gravidez, avaliar isso. Obrigado. Certo, prefeito. Obrigado por ter vindo, né? Ter decidido vir à palestra. Obrigado pela presença. Que bom que se surpreendeu. Espero motivá-lo cada vez mais a estar fazendo exercício. E sim, a gente tem, e aqui eu vou falar baseado nos guidelines que a gente tem para prescrição de exercício para pessoas saudáveis, né? A gente tem o que seria o certo, correto. A gente faz uma avaliação da aptidão aeróbia máxima dessa pessoa e a gente vai identificar a frequência cardíaca máxima dela junto com o VO2 máximo, que é o consumo máximo de oxigênio dessa pessoa. A gente tem um 100%. A partir disso, a gente tem porcentagens desse 100%, né, que vai dar a individualidade na prescrição do treino, e eu tenho parâmetros para identificar
ser baixa, moderada, alta ou altíssima intensidade. Então, por exemplo, a baixa intensidade ela vai de 30% a 40% da frequência cardíaca ou do VO2 máximo. A frequência cardíaca e o VO2, eles se equivalem, né? Eu posso prescrever para um para o outro que vai dar no mesmo, né? De 40 a 60, eu tenho uma intensidade moderada, né? De 60 a 80, eu tenho uma alta intensidade, de 80 para cima eu tenho altíssima intensidade, né? De 90 para cima eu tenho altíssima intensidade, que aí, de novo, algumas pessoas têm um preconceito em relação à alta intensidade, mas, repito, desde que eu saiba que aquela pessoa é saudável, né? E mesmo em alguns casos de patologia, é extremamente seguro prescrever e realizar um treino de alta intensidade, né? Então, sim, tem esses parâmetros. Aqui eu estou falando, repetindo, baseado em pessoas saudáveis, tá? Mas isso também tem para pessoas com câncer, tem para outros tipos de patologias também. Só talvez para fazer uma complementação bem rápida. Bom, no seu caso, né, e no caso das pacientes, sem dúvida vai precisar de um exame que antecede a prática, isso vai ser feito com o cardiologista, com o profissional de educação física, vai ter esses dados que o Miguel comentou. Talvez no dia a dia as pessoas saudáveis não tenham acesso ao teste. E tal. E aí a doutora Sofia lembrou que a gente tem uma fórmula grosseira, que não é a melhor fórmula do universo, mas aquela fórmula 220 menos a idade, ele te dá uma ideia da sua frequência cardíaca máxima, baseada na sua idade, e aí você pode trabalhar nesses percentuais que o Miguel comentou. Sem dúvida, não é, quando a gente faz comparações na pesquisa, não é o melhor marcador, né? Para a pesquisa não é o melhor marcador, tem uma dissonância entre, de fato, o que a pessoa chega no máximo dela no teste, no laboratório, com um cardiologista e a gente acompanhando, do 220 menos a idade. Tem uma dissonância, mas assim, se é a ferramenta que nos sobra, dá para utilizar e aí trabalhar nesses percentuais, né? 30%, 40%, 50%, 70%, 70%, né? E aí prescrever baseado nisso. Olá, parabéns aí para vocês. Eu sei que a Sofia está investida nesse projeto, acho que desde 2018, né? Acho que eu vi, apareceu esse número aí, para mim talvez fosse até antes. É esse 2018. E eu nunca tinha tido contato com tantos detalhes, aos dados deste projeto. Sou colega da Sofia na oncologia, tá? E não integro a equipe, e estou tomando conhecimento agora. Os resultados foram bem interessantes, tá? Eu não tinha conhecimento dessa dimensão diretamente relacionada com o câncer na forma como foi mostrada, tá? Eu fico imaginando aqui, como vocês falarem em políticas públicas, na verdade, tudo que nós fazemos faz sentido na medida que, se tiver uma aplicação pública, tiver um retorno, né? Um retorno imediato é publicações. O retorno seguinte é que isso se torne uma realidade. Não pode ficar só em publicações. No âmbito da publicação, o que você tem que fazer, acho que vocês estão fazendo, seu projeto de jovem pesquisador, é ir dando solidez a esse conhecimento, tá? Dando concretude a esse conhecimento. Tá? E quanto mais isso tiver, tanto melhor. E aí, um componente disso, dos resultados, além dos resultados, são as publicações consistentes. Vocês têm uma equipe de pesquisadores aí de alto nível, indiscutivelmente. Com relação a uma etapa desejada, que faz todo sentido, tá? Que é a questão de políticas públicas, isso precisa sair do ambiente científico. Esse conhecimento precisa sair do ambiente científico e ir para o ambiente da mídia, no ambiente político, tá? Se todo o conhecimento fica restrito ao ambiente científico, ele não sai do ambiente científico. Então, aí fora, as pessoas precisam perceber o quanto que isso pode ser importante. Aí fora, eu sei, por exemplo, que nas unidades, muitas unidades básicas de saúde, eu não sei a dimensão disso, realizam caminhadas com pacientes com hipertensão leve, que até deixam... Eu não preciso mais fazer uso de medicação antihipertensiva com uma caminhada rotineira, acompanhada por um agente comunitário de saúde, não tem nenhum super profissional, orientado, obviamente, tá?
Então, isso já é uma prática já implementada em muitos programas aí de combate à hipertensão. Ou então aqueles que usam um certo nível de medicação, à medida que praticam caminhada, reduz essa necessidade. Então, na área de cardiologia, em muitas áreas, isso é muito importante. E as pessoas são diferentes. Tem pessoas que gostam muito da academia, tem pessoas que não gostam da academia. A Sofia me conhece super bem, eu já cansei de falar para a Sofia que eu já entrei em vários planos de academia e abandonei todos. Então, eu não sou aquele frequentador regular de academia, não gosto disso, mas eu pratico esporte regularmente. Eu me divirto praticando esporte e faço meu exercício, isso desde sempre, tá? Troco um pelo outro. Então, eu acho que as pessoas são diferentes, a habilidade de associar o conhecimento, o ajustar o conhecimento aos desejos e às práticas das pessoas, eu acho que isso é também interessante para ampliar, tá? Eu acho que é alguma coisa que tem muito futuro, tá? Eu me sinto super bem fazendo o que eu faço. Eu não sei se eu estou fazendo atividade física ou algum treinamento. Eu sei que eu sou bastante quando estou jogando. Às vezes eu saio assim. E aí a minha preocupação com a frequência cardíaca. Eu não deixo minha frequência passar de 140. Eu dou umas olhadas assim, não é para também detonar com tudo, né? Mas, assim, parabéns, Sofia, parabéns à equipe aí. Eu achei muito interessante os seus dados. Para mim foi uma boa surpresa. Obrigado de novo pela presença, pelos elogios e continue fazendo esportes, porque o importante aqui é aumentar a aptidão física, aumentar a massa muscular, o VO2 e a força, né? Como que vai fazer isso? O mais fácil é fazendo um treino prescrito, exatamente. Mas tu consegue isso de outras maneiras? Ótimo também. Então, o mais importante é essa adesão, né? Eu falei em alguns dados aqui, que hoje a gente sabe dos benefícios, mas a maior dificuldade que a gente vê nas academias, embora as academias estejam lotadas, elas poderiam estar muito mais lotadas se todo mundo tivesse a educação suficiente para entender que, ao invés de ser sedentária, seria muito mais saudável se fosse uma pessoa ativa fisicamente, né? Então, essa é a nossa luta, essa é a nossa briga diária, que todo mundo entenda que o exercício físico ele tem que ser parte da vida da pessoa, né? Tem que fazer parte rotineiramente da vida da pessoa. Eu vou encerrar, porque já passou da meio-dia, mas você sabe que se a gente ficasse aqui a tarde inteira, porque daqui a pouco a gente ia começar a pedir dica, né? Como é que eu faço, controlo como da frequência, não ia acabar aqui nunca. Mas eu acho que foi muito bom, né? Acho que nós começamos aí com o pé direito esse mês aí do Outubro Rosa, foi uma apresentação maravilhosa, só tenho a agradecer você, Miguel, Sofia, Felipe, muito bom ter tido vocês aqui com a gente, acho que foi trouxe muita coisa para a gente, né? Eu também fiquei impressionada, como professor Zeferino, eu fiquei impressionada aí com os resultados de vocês, e parabéns aí pelo trabalho, e muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Deixa eu ver se ele tem um vape bom. Médio, gente. O teu é forte,